ocorre menos possibilidade de risco ao paciente e eleva, como eu sempre falo, o patamar de atendimento. Então vamos falar um pouco sobre esses procedimentos e aí nós vamos conversando. Então, quando a gente fala em adutores, nós não podemos esquecer, essa imagem é muito característica, ela envolve um conjunto de sintomas que ocorrem nessa região da virilha, né? Então, essa dor na virilha, como diz aqui, é uma condição comum em atletas e resulta de várias causas, né? A osteoite púbica, a disfunção dos adutores, a hérnia inguinal ou uma combinação de todas essas lesões, né? Que é muito ruim. Então, mas entretanto, no caso dos atletas, a tendinopatia, né? E nós vamos entender que o músculo mais acometido é o adutor longo e é a principal causa de dor na virilha, né, dos atletas. Conforme aqui esse artigo descreve muito bem essa sintomatologia. Então, quando nós falamos nessa região adutora, nós não podemos esquecer desta região que é o pubis, né? Então, o termo pubalgia, ele deve ser utilizado, né, para indicar as dores incapacitantes que acomete a região pubiana, né? Em pessoas que praticam esporte. É muito difícil a gente ter uma pubalgia em não atletas. Claro, ocorre, mas é muito baixo o índice de prevalência, né? Então, a pubalgia afeta 10% dos praticantes de esporte e particularmente prevalente nos jogadores de futebol. Segundo esse artigo aqui, né, 40% são overuse, né, do reto abdominal, dos adutores, pode ter uma síndrome de osteite, né, que é a inserção desses tendões, tanto do abdominal quanto dos adutores, e a própria lesão da própria articulação do pubis. Então, 40%, índice bem alto. Os outros 40% pode ser as hérnias, né, as hérnias abdominais, hérnias inguinais. Nós vamos falar superficialmente sobre elas. E 20% são doenças da vizinhança, como quadril, pessoas, os isquiotibiais, a sacroiliite, doenças urogenitais. Aqui, conforme essa revista esportiva, eu gosto muito de ver os artigos dela. Ela é feita por fisioterapeutas americanos, né? A Sports Injury americana. Ela relaciona aqui o diagnóstico diferencial dos atletas com dor na virilha, né? Por exemplo, os quadros agudos e crônicos. E os agudos, pessoal, a prevalência é de fato lá a tendinopatia do abdutor longo, né? E os chutes, né? Esse overuse dos chutes são uma das principais causas. Então, os atletas também de final de semana podem ocasionalmente lesionar esse tendão, né? Tendão do músculo adutor longo. Lembrando que pode ter a ruptura, nós vamos ver mais para frente, na transição músculo-tendínea. Então, nós vemos aqui também as dores crônicas, né? Um exemplo aqui é a necrose vascular da cabeça do fêmur, a osteoartrite. Mas, enfim, o assunto nosso aqui hoje é sobre os adutores. Eu estou com um pouco de delay, mas eu acho que está dando para acompanhar. Então, aqui eu apresento para vocês os adutores, né? Eu tenho aqui à direita a imagem de uma peça anatômica e aqui um esquema anatômico, né? Então, nós temos mais superficialmente o músculo pectíneo, como vocês podem ver aqui, ó. Então, ele é o mais superficial de todos os adutores. Aí depois eu tenho o adutor longo, né, que também ele é relativamente superficial em comparação com os outros tendões, né? Aqui está o adutor longo. E depois eu tenho os planos mais profundos, né? Como por exemplo o adutor curto, depois o adutor magno, que é esse músculo muito grande aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre ele, e o grácil, né? Aqui eu tenho as peças anatômicas, olha só, o pectíneo, ele é um músculo muito curto, né? Olha a diferença do adutor longo, ele tem quase que o dobro do tamanho do adutor curto, né? O adutor, o adutor curto,
Ele tem esse formato em V, né? Esse aqui é o adutor longo, perdão se eu me enganei antes. Esse aqui é o pectíneo. Então, aqui mostra a dissecação da peça anatômica, né? E aqui o adutor magno, que ele tem 4 porções. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas porções. Beleza? Então, aqui na peça anatômica do néter, né? Muito bonita essa imagem. Eu tenho aqui superficialmente, né? Aqui o pectíneo, né? Então, é um dos músculos mais superficiais, né? Tomar um pouquinho de água. E depois do lado dele, eu tenho o adutor longo. Olha que músculo bonito aqui. E abaixo desses músculos, eu vou ter uma camada mais profunda. Mas aqui, ó, rebatendo um pouco o psoas, né? Eu tenho aqui o músculo pectíneo e o adutor longo. Nós vamos rebater esses músculos e aí eu entro para uma camada mais profunda. Então eu rebati aqui, ó, o pectíneo, o adutor longo, aí embaixo dele, né, eu vou ter aí o adutor curto e o adutor magno, esse músculo grande, bem bonito, né, bem alongado. E aí nós vamos falar um pouquinho de cada um. Essa imagem aqui eu coloquei porque é uma imagem muito clássica da tomografia, da ressonância magnética, né, com um corte sagital, né? Então aqui a gente vê o pubis, aqui a inserção do reto do abdômen, aqui eu vejo o adutor curto, o adutor longo e o adutor magno. Notem que o adutor longo ele é mais anterior, então ele é mais superficial. E aqui, que corresponde a essa região em verde, é a inserção comum desses tendões. Eles se cruzam, não? Eles decussam aqui nessa região. Tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho dessas regiões. Aqui é uma peça anatômica, né, mostrando, pessoal, olha só, o reto do abdômen, aqui os adutores, ou principalmente o adutor longo, aqui o graço, né, esse músculo bem fininho, e o graço ele faz essa decussação, né, parece que os tendões estão cruzando. E a inserção dos tendões, pessoal, é conhecido como uma inserção fibrocartilaginosa. Olha só que legal, fibrocartilaginosa. Por que isso? Olha, aqui nesse trabalho, eles observaram que tem, de fato, condrócitos aqui permeando a inserção desses tendões. Então, por isso que é conhecido como uma fibrocartilagem. Evidentemente, é discreto, mas há uma presença interessante de condrócitos aqui próximo dessa inserção. Aqui essa imagem muito bonita. Agora aqui nós já vamos falando sobre especificamente. O pessoal está pedindo o link da aula aqui, né? Pessoal, quem está entrando agora ou quem não entrou ainda, basta ir lá no link da BIOS do Instagram e lá está escrito adutores. É só clicar lá que já vem para a aula aqui, tá bom? Então quem está assistindo aí, se tiver alguém perguntando, é só informar o colega. É só ir lá no link da bio e clicar lá para poder vir direto aqui para a aula. Deixa eu ver, eu estou controlando tudo aqui. Ok. Então, voltando aqui. Então, o adutor longo, né, ele tem a origem no corpo do pubis, né, inferiormente à crista púbica. Olha só aqui, ó, pessoal, que bonita aqui a inserção. A inserção é no terço médio da linha áspera, né, então ele vai vir aqui. Aqui está o adutor longo. A inervação desse músculo, ele é pelo nervo obturatório, né? Nós sabemos que a função do adutor longo é a adução da coxa, né? A adução da articulação do quadril e colabora levemente, ele é um sinergista para a flexão do quadril. Mas a ação motora dele maior é a adução do quadril. E aqui, pessoal, esse artigo ele de fato mostra que é o músculo, o tendão, né, o músculo mais lesionado em 62% e 87% dos casos, né? Então nós podemos ver aqui num N de 71 pessoas, é uma prevalência muito grande, na verdade é mais, né?
Aqui é 121, né? 121 casos, 87% foram o adutor longo. Então, mostrando que quando a gente colocar o transdutor do ultrassom, né, nós vamos logo dar uma olhadinha com mais calma nesse músculo. Aqui o outro músculo, né, o adutor magno, olha, esse músculo é muito grande, ele tem algumas particularidades, mas ele não se lesiona tanto, igual o adutor longo, né? Então esse músculo ele se origina na superfície anterior do corpo do osso púbico, inferior à crista púbica e lateral à síntese púbica. Então ele se insere no terço médio, né, aqui do fêmur. A inervação é pelo ramo do nervo obturador e do ciático, então ele tem inervação dupla. Isso aqui é muito interessante. Eu vou botar um slide aqui para a gente ver aqui a origem, né, do adutor magno. Olha aqui, pessoal. Então, o adutor longo um pouco mais acima, o adutor curto no meio e o adutor magno um pouco mais inferior. Ele vai lá na linha áspera, né, um pouco mais posterior, e vai fazer a sua inserção no fêmur. Qual que é a particularidade desse músculo? Né? Ele possui 4 camadas, né? 4 feixes importantes. O adutor magnum 1, que é o AM1, o AM2, o AM3 e o AM4. O AM4, pessoal, ele se insere lá já no côndilo do fêmur, né? E aí nós vamos falar um pouquinho dessa biomecânica desse músculo fantástico, né? E aqui mostrando ramos da inervação do obturador, né? E aqui ele recebe também a inervação do nervo ciático. Então ele possui dupla inervação. Então aqui o adutor, no caso aqui mostrando o adutor magno, o reto do abdômen, essa interação entre os adutores e o reto do abdômen é muito importante. Não pode haver desequilíbrio entre esses tendões e esses músculos, né? Então aqui, ó, olhando um pouquinho mais de perto, né? Essa porção mínima aqui, ó, o AM1, a parte frontal, né, anterior do músculo, né? Ele se origina no ramo isquiopúbico, onde o ramo do osso púbico é o isquio e o isquio se encontram. Então ele é um ramo mais curtinho. As fibras do ramo púbico são curtas, né? Elas são mais horizontais, né? E esta é a parte, pessoal, que mais auxilia. Ele além de ser adutor, ele tem muito sinergismo na flexão do quadril, conforme relatado aqui por esse artigo. Então nós vamos falar um pouquinho. Então esse é o primeiro, o AM1, né? Adutor magno 1, mais horizontal, mais adutor e flexor. E agora tem o AM2, né? O AM2, que são essas fibras médias, né? Vou colocar aqui também, ó, pintar o AM3. Então essas fibras médias, né, as fibras do ramo isquiático são mais verticais e laterais, inserem-se na aponeurose da linha áspera, sendo inervadas pelo ramo posterior do nervo obturador. Este é o componente adutor do adutor magno, né? Então você vê que ele é mais adutor em comparação com a fibra do AM1, que ela é adutora e flexora. E agora, por último, não menos importante, a porção isquiocondiliana, né? Então essa porção é o mais posterior do tendão, pessoal. Não sei se a minha imagem está pegando em cima, deixa eu diminuir um pouquinho. Opa, deixa eu voltar. Vamos voltar aqui um pouquinho esse slide. Vou jogar aqui. Opa, bom, deu uma arrumadinha aqui, ó. Joguei minha imagem mais para a direita para não atrapalhar muito. Então, devido ao suprimento nervoso comum do nervo ciático, como nós falamos, e esta porção dos isquiotibiais é muitas vezes agrupado com os isquiotibiais, né? Então, ele é um sinergista importante com os isquiotibiais. E como? Extensor do quadril, né? Os isquiotibiais, eles fazem a flexão do joelho, né? Auxiliam e também faz a extensão do quadril com o joelho esticado.
Então ele se origina na tuberosidade isquiática, de origem óssea bem definida, localizado medialmente ao semimembranoso, né? Então semimembranoso um pouquinho mais lateral. E as fibras correm verticalmente para baixo como uma massa espessa, carnuda, de feixes grossos e se inserem no tubérculo adutor por meio de tendão arredondado. Então, ele é um músculo muito importante e ele na verdade, ele é muito fraco na adução do quadril, ele atua mais na extensão do quadril. Então, a fisiologia do adutor magno, olha só que interessante, o adutor magno é um dos maiores músculos do corpo, baseado puramente quando a gente fala em peso e volume. Parece ser o segundo músculo mais pesado do membro inferior, depois do glúteo máximo. Descobriram que o glúteo máximo e o adutor magno pesam 573,4 gramas e 452,6 respectivamente. Então pode ver que a diferença do glúteo máximo e do adutor magno é muito pequena, né? Então esse é um dado muito importante segundo esse trabalho aqui divulgado pela Sports Injury americana. E a biomecânica do adutor magno, né? A gente fala tanto do adutor magno, é o que menos lesiona, né? Mas é importante a gente falar e conhecer um pouquinho desse músculo maravilhoso. Então ele é extensor do quadril, né? Ele é extensor mais eficaz do que os isquiotibiais. Olha só, presta atenção. Ele é mais eficaz dos isquiotibiais ou do glúteo máximo quando o quadril está flexionado. Isso significa que os exercícios que têm picos de contração em posição de flexão do quadril, como por exemplo aqui nessa imagem, o agachamento, o adutor magno ele tem uma maneira muito mais eficaz para estender o quadril, para fazer a extensão do quadril quando o quadril está em flexão. Isso melhora o braço de alavanca, né? E segundo esses trabalhos aqui, né, da Sport Injury, que também o texto dele é baseado em trabalhos, né, científicos, mostrou que no agachamento existe uma grande ativação do adutor magno, principalmente nesse feixe condiliano, né? Você esqueceu, ó, feixe condiliano é esse feixe aqui, ó. Então vamos em frente. Agora vamos já entrar na ultrassonografia. Para fazer ultrassonografia, pessoal, olha só que interessante. O paciente ele fica em decúbito dorsal, né? Você precisa trabalhar com transdutor linear. Nós dividimos o transdutor de ultrassom em cabeça e cauda. Você vai apontar a cabeça do ultrassom para a cabeça do paciente, para você ter um norte, né? Para que lado que está o tendão e o músculo. Então, sempre a gente aponta, como uma regra geral, a cabeça do ultrassom em direção cefálica. Quando a gente coloca o transdutor nessa posição, e o paciente precisa estar com flexão de quadril e rotação externa, olha só. Aqui mostra a posição do transdutor. E aí nós vamos ver essa imagem aqui, ó. O que eu vejo primeiro, logo de cara, o adutor longo, o adutor curto e o adutor magno. E aqui, pessoal, esse triângulo, esse quadrilátero, que vocês podem chamar, é a inserção comum dos tendões adutores. Eles praticamente têm uma inserção comum. Então, vamos aqui também mostrando, ó, colocou o ultrassom, aqui está o transdutor, vai estar aqui em cima. Então, eu tenho o adutor longo, o adutor curto e o adutor magno. Segundo, demonstra bem esses artigos. E olha só, aqui novamente eu coloquei aquele lembretinho, o adutor longo é o que mais lesiona. Então esse primeiro aqui, ó, lembrando que ele tem intermeio de fibra, de fáscia, todos os adutores têm intermeio de fáscia, exceto o grácil. Vocês vão ver que o grácil ele não tem essas fáscias que atravessam, né, os músculos fibrilados dele, é diferente. Então aqui vamos falar do grácil rapidamente, ele tem origem no corpo ramo púbico inferior, a inserção a nível da pata de ganso, olha, é um músculo muito longo e fininho, lá na pata de ganso. E a inervação é pelo nervo obturador, já não tem inervação dupla, né? A função é a adução, flexão e rotação medial da perna.
Então, ele é um músculo muito fininho e quando a gente coloca o transdutor daquele posicionamento, eu faço um deslize para medial e eu vou ver esse músculo dessa forma aqui. Nós vamos ver depois no vídeo de ultrassom dinâmico. Beleza? Então, eu vou pintar aqui, ó, adutor longo, adutor curto, adutor magno. E as lesões podem ocorrer, né, pessoal? Vamos usar como exemplo o adutor longo. Então, ele pode lesionar na sua origem, né, lá na intese, né, na transição músculo-tendínea ou, inclusive, no corpo do músculo, né? Porque aí nós temos que ver que aqui é uma transição músculo-tendínea, mas na inserção do fêmur, né? Então, pode ocorrer lesão aqui. São as lesões que mais ocorrem. Então, mais uma vez, deixa eu dar uma mudada aqui. Boa noite, Anair, tudo bem? Então, aqui mostrando, colocando o transdutor, pessoal, naquele posicionamento, se eu virar o transdutor para 90 graus, eu já vou observar os músculos de forma transversal. Então, adutor longo, adutor curto, e aqui eu já vejo um pedacinho do pectíneo, tá? Então, nós vamos ver na prática filmada aqui, depois vocês vão entender melhor, né? E eu não posso esquecer que nessa região da virilha, né, nessa região adutora, um pouco mais para lateral, eu vou encontrar aqui a artéria e a veia, né? E aqui mostrando, ó, por exemplo, um exemplo de um desgarro do adutor longo na transição entre o vasto medial aqui, né, e o adutor longo. Então é muito comum, olha só que risco isso daqui, né? Então o músculo rasgou aqui na junção músculo-tendínea entre um tendão, entre a face, né, de um músculo e de outro. Então com o transdutor aqui em cima, na região adutora, um pouquinho mais para lateral ou medial, no meio ali entre se você pegar o trocânter e o pubis, mais ou menos ali no meio, nós vamos encontrar artéria e veia, né? E notem aqui nessa imagem que eu não vejo o final do adutor longo, né? Então aqui eu estou com o transdutor muito suave. Eu tenho que fazer o push to view, que é uma pressão. Aí eu faço uma pressão nesse transdutor, lembrando que é o transdutor linear, né, pessoal? E aí eu vou ver a margem inferior do adutor longo. É muito importante porque as lesões podem estar aqui, como mostra aqui, por exemplo, neste exemplo. A lesão é na transição músculo, né, adutor longo e o vasto medial. Aqui, só relembrando que nessa região nós temos importantes vasos, nós estamos vendo aqui, ó, a veia femoral, nós estamos vendo aqui a artéria femoral e aqui nós vemos a safena, né? Isso aqui é na região poplite, eu coloquei aqui só para diferenciar, né? Mas na região da virilha, nos adutores, eu vou ter essas imagens. Se vocês olharem bem, isso aqui lembra a imagem do Mickey, né? Então aqui é uma orelha, a cabecinha dele e o nariz aqui, ó. Mas nós vamos ver essa imagem bem melhor depois. Então eu tenho aqui, essa aqui é a veia safena, veia femoral, aqui é a safena e aqui é a artéria femoral, que dependendo quando eu movimento o transdutor, eu divido ela em safena superficial e profunda. Nós vamos ver isso depois bem bacana no exame. Aqui eu só coloquei para demonstrar, né, que dor na virilha pode ser hérnia inguinal. Então aqui mostrando que eu tenho pubis, aqui eu tenho inserção do reto do abdômen. Essa imagem aqui, pessoal, olha que fantástico o néter, né? Eu estou olhando, é como se a minha coluna estivesse olhando a minha barriga por dentro, né? Então essa aqui é uma visão interna. Então, imagine meu intestino olhando para o pubis e olhando para o reto do abdômen. Então é essa visão interna. O que eu tenho lá, né? Eu tenho esse anel, né? Que é o anel dos vasos femorais. Ele pode estar dilatado e por aqui pode sair a alça intestinal, né? E formar uma hérnia. Aqui mostrando, ó, já olhando por fora, né? Esse mesmo canal femoral aqui, né? Mostrando a possibilidade de hérnia. E aí, ó, como é que identifica isso, né?
Nós vamos ver aqui algumas imagens. Então, olha aqui, pessoal, eu tenho aqui o pubis, né? Aí eu tenho esse triângulo, que é chamado triângulo de Hasselbalch. Aqui costuma ter a hérnia inguinal indireta, como mostra aqui nessa outra imagem. Ó. Inserção do reto do abdômen, o pubis está aqui embaixo. Ó, inserção do reto do abdômen, o pubis está aqui embaixo. Você colocando o transdutor aqui bem próximo, esse triângulo aqui, triângulo de Hasselbalch, é possível encontrar uma hérnia inguinal indireta nessa região. O que eu vou pedir para o paciente? Para ele fazer uma manobra de Valsalva, tentar soltar o ar sem soltar. Então aqui é a hérnia inguinal indireta. E depois dos vasos, os vasos femorais, eu vou ter a hérnia inguinal direta. Pessoal, isso aqui é só para vocês terem como referência que também dor nessa região da virilha, do pubis, pode ser uma hérnia e você tem que descartar essa possibilidade, né? Aqui mostra o transdutor do ultrassom, né? Eu vou lá no pubis e pego o reto do abdômen, aqui é a margem do reto do abdômen. O paciente faz manobra de Valsalva, a gente vê algo subindo aqui por essa borda que pode configurar a hérnia abdominal, beleza? E o músculo pectíneo, né? Muito fácil de ver no ultrassom, pessoal. Ele tem origem no ramo púbico, a inserção na linha pectínea, né? Por debaixo do trocante menor, então aqui um pouquinho mais atrás, e a inervação pelo nervo obturador. Então, como que eu coloco o transdutor para ver esse maravilhoso músculo? Eu coloco em cima do pubis, ele de forma longitudinal, né? Imagine que eu coloco ele desta forma, assim, ó. Supor, eu vou pegar minha carteira aqui, parece que é o pubis, né? Eu coloco ele assim, transversal. E aí eu vou estar vendo, né, essa imagem aqui, ó. Os dois pubis, o pubis direito e esquerdo, né? E aí eu corro com o transdutor um pouquinho do lado e eu vou observar aqui o músculo pectíneo, lembrando que os vasos estão logo em seguida. Tá bom? Antes, eu imaginava que esse era o músculo que mais lesionava no futebol, né? Hoje nós já sabemos que é o adutor longo. Então, esse é o posicionamento que a gente deve fazer para observar os adutores. Aí o que eu vou ver? Adutor longo, adutor curto e adutor magno, né? Os três músculos chegando e inserindo no pubis, que vai estar por aqui, e o tendão comum nesta região. Aqui mostrando a relação do reto do abdômen com o adutor longo, né? São dois músculos com seus tendões muito importantes. Então aqui, pessoal, lembrando daquela imagem que eu falei lá atrás, né, na pubalgia, a gente pode observar na ressonância magnética uma região de inflamação aqui na inserção. Nós lembramos que aqui é o reto do abdômen, aqui é o adutor longo, adutor curto e o obturador externo, tá? Mas aqui não é importante. Aqui nesse caso interessante que eu consegui no artigo desse profissional, aqui nós vemos aí o pubis, que é um corte frontal, né, da região do abdômen, e aqui embaixo o pubis. Então eu vejo uma boa massa muscular aqui, ó, do lado esquerdo, e do lado direito o músculo desapareceu. Então tem uma atrofia desse reto do abdômen que pode ocasionar uma perda de equilíbrio biomecânico. Então aqui está de novo os adutores, esse é o posicionamento que eu uso do transdutor, perna em leve flexão, rotação externa. Coloquei o transdutor bem aqui em cima do pubis, pegando a inserção, eu vou ver o que? Adutor longo, adutor curto, adutor magno, e esse triângulo aqui é o tendão comum dos tendões adutores. Aqui mostrando, pessoal, que uma aplicação que a gente pode fazer, isso aqui é uma aplicação às cegas, tá? Ela não é guiada e ela está focando no tendão adutor. Lembrando que a gente não injeta nunca dentro do tendão.
a gente vai injetar na redondeza desse tendão, né? Os tendões que tem bainha, a gente injeta na bainha. Não é o caso desse tendão aqui, ele tem uma inserção, mesmo assim a gente vai na borda desse tendão e dá um banho de corticoide, imunossupressor, terapia neural, ozônio, o que você quiser usar, né? Lembrando que cada recurso vai depender do quadro clínico e da sua prática clínica aí na sua clínica. Então eu pintei ali, ó, a inserção dos tendões adutores. Lá embaixo também, ó, a inserção dos adutores. Ali é o osso. E aqui eu vou mostrar, nós estamos já finalizando, tá? Vou mostrar um vídeo. Eu vou andar um pouquinho mais à frente. Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos gravar a aula da região adutora da coxa, sempre o superficial longo, adutor curto e adutor magno. Deixa eu voltar um pouquinho. Olha lá. Agora vamos ver. Certo? Então aqui eu fala vou de achar uma imagem melhor e vou descrever os tendões. Então aqui eu vou dar um freeze. Então aqui o que eu tenho? Vamos pegar um pointer aqui, ó. Eu tenho aqui o adutor longo, adutor curto e adutor magno, tá? Então esses são os três tendões chamados tendões adutores e de fato, pessoal, o que mais se lesiona é o adutor longo, é sempre o superficial. O adutor médio vem logo abaixo, o adutor curto, perdão, e o adutor magno é o mais profundo. Vou soltar o freezer aqui para a gente ver de novo. Então tá aqui os três tendões, os três músculos, né, na verdade, e quando eu quero achar a área tendina, eu vou até lá ao final. E aqui nessa topografia, eu quero achar aqui o pubis, ó, pode ver que o pubis está bem mais lá no fundo. Aqui está o pubis, vou pegar uma ponta aqui, aqui está o pubis, e aqui o adutor longo, adutor curto e o adutor magno mais aqui embaixo. Olha lá, aqui ó, a ponte, deixa eu aumentar a profundidade. Então aqui está o osso pubis, ó, aqui. E é importante esse quadrilátero aqui, pessoal, ó. Esse quadrilátero aqui, esse triângulo, na verdade, é a inserção comum dos tendões, tá bom? Então voltando um pouquinho aqui, ó, adutor longo, adutor curto e adutor magno. Agora olha só o que eu vou fazer. Eu vou virar o transdutor 90 graus, vou manter a cabeça do ultrassom voltada para a lateral e eu vejo daí a musculatura de forma transversal. Então olha só o que eu estou vendo aqui, ó. Aqui o adutor longo, adutor curto e o magno aqui embaixo. Vou diminuir um pouco o ganho. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou deslocar o transdutor para medial. Lateral. Quando eu desloco para medial, olha só o que eu vejo. A cabeça do Mickey, né? Olha aqui, ó. A cabeça, uma orelhinha, a outra orelha. O que é isso daqui? São os vasos e as artérias femorais. Então eu tenho a artéria femoral superficial, a artéria femoral profunda, a veia femoral e aqui a safena, ó. Parecendo o nariz aqui do Mickey, né? Então, eu vou ligar o Doppler para vocês verem o fluxo, tá? Ó. Então tem um fluxo normal aí dos vasos. Vou desligar. E um dos testes que nós fazemos é o teste de compressão. Então eu vou comprimir, ó. Vocês vão perceber que a safena
e a veia femoral, elas se colabam, ó. Então significa que não tem nenhum trombo interpondo aqui. Claro, a artéria não se colaba, ó. Ela pulsando, ó, a superficial e a profunda. E quando eu abro, a veia aparece e a safena um pouquinho logo acima. Muito bonito essa então, imagem. Só para vocês lembrarem, aqui artéria femoral superficial, artéria femoral profunda, veia femoral e logo aqui no cantinho a safena. Vou voltar para a região adutora de forma transversal. Só um outro detalhe, quem faz o assoalho aqui, ó, esse músculo bonito aqui, é o adutor longo. E de fato, pessoal, ele é o que mais lesiona no futebol, nas práticas de esporte, Muay Thai, lutas, que dá muito chute. Esse é o músculo que costuma ter lesões aqui. Pode ser na transição, né? Tendínea. Lembrando que esses músculos têm tendões que entram, invaginam dentro da parte muscular. Tá bom? E se eu deslizar um pouquinho mais para a lateral, eu vou encontrar aqui esse outro músculo que é o sartório. Então o sartório ele faz o teto dos vasos e o adutor longo faz a base. Eu vou deslocar um pouquinho mais lateral. E aí, olha que músculo bonito que eu vou encontrar aqui, ó. Esse músculo aqui, pessoal, é o grácil. O grácil, ele não tem fibra tendínea no interior dele, ó. Ele vai até lá, parece uma banana, né? Ó. Ele é uma forma ovalada. E já quando você vê aqui o adutor longo, ó, tem fibra tendínea que passa aqui dentro. Então, essa é uma diferenciação que você pode fazer. E se eu deslizar aqui o transdutor em direção ao joelho, você vai acompanhando aqui o grácil, ó. Tá? Voltando lá, então o grácil aqui. Vou voltar para a forma longitudinal. E aí eu tenho os três tendões, ó, adutor longo, adutor curto e adutor magno. Vou voltar lá bem em cima do pubis. Para a gente olhar a inserção comum deles. Ó, aqui ó, o pubis, né? Pubis, e aqui é esse triângulo que muitas vezes pode ter uma lesão aqui, um desgarro, né? Ou pode ter osteófito aqui também de lesão da região do pubis. Olha que bonita essa imagem, né? Eu vou até dar um freeze aqui para a gente demonstrar. Então, aqui, esse primeiro músculo, adutor longo, adutor curto e adutor magno. Beleza? Vamos continuar a aula e aí agora eu vou falar da região anterior do quadril. Agora nós falamos da região meio. Então, pessoal, esse daqui é um vídeo, né, da aula. E aí, aqueles alunos, nós estamos agora dia 22 a 24 de junho, esse mês mesmo, nós vamos fazer o curso, a nossa 10ª turma. Nós já formamos mais de 130 alunos. Esse é um curso fantástico, ele tem um valor razoável, eu entendo isso, mas ele traz um retorno fantástico para os fisioterapeutas. É inquestionável, a nível financeiro, os rendimentos que o profissional pode ter durante aí a sua carreira. Lembrando que uma vez feito o curso, isso vai servir para o resto da vida, né? E os resultados, a satisfação com o paciente, ela é inquestionável. Os pacientes muitas vezes nos procuram apenas para fazer esse procedimento. Evidentemente que isso varia de lesão para lesão, né? Se você tem só uma inflamação sem
distúrbio biomecânico, não há necessidade de entrar com outras ações, mas esse é um recurso muito interessante. O nosso curso, pessoal, ele está com um valor por módulo, né, que nós dividimos em 3 módulos, né? O módulo número 1, o nível 1, é o nível que não exige a ultrassonografia, tá? O aluno, quando ele vem aqui no nível 1, ele vai fazer todas as técnicas injetáveis não guiadas por ultrassom. Mas ele vai fazer já uma introdução à ultrassonografia, ele vai ter aula de ultrassom, mesmo porque existem alunos de nível 1 e nível 2 e nível 3 todos juntos, então a anatomia que nós falamos para o nível 1, a sonoanatomia que nós falamos para o nível 3, elas são para as mesmas pessoas, né? Para os mesmos alunos que estão participando do curso. Então essa interação do nível 3, nível 2 com o nível 1 é muito boa, que você aprende também com um colega. Então nós estamos para fechar a turma, restam apenas algumas vagas. Esse curso ele tem um valor de R$4.000. Nós vamos dar um desconto para aqueles que fizerem inscrição até amanhã às 0 hora, tá? Porque nós já estamos com um número satisfatório de alunos, mas nós gostaríamos, nós temos condições de receber mais alunos. Então nós estamos com essa promoção de R$3.500. É um valor razoável, mas você tira isso rapidinho na sua prática clínica. Se alguém tiver curiosidade de receber uma tabela referencial de honorário de injetáveis, só me dá um alô depois no direct do Instagram, ou deixa aqui mesmo no YouTube. No YouTube é mais informal, né? Ou deixa no direct, ou me pergunta no Zap e eu mando para vocês a tabela referencial. E aí, para esse curso agora, então essa promoção vai até amanhã, no dia 8, né? Dia 8, até às 0 horas, eu vou manter ainda esse preço. Por que está acochado isso? Porque o meu objetivo é completar as vagas remanescentes ainda. Mas nós já temos um número bacana de alunos e vai ser um curso fantástico. Então, quem tiver interesse, anota esse telefone, anota aí no WhatsApp e fala que você assistiu a live e você quer esta promoção que vai até amanhã, dia 8/6, até a 0 hora. Então, se você conseguir fechar esse curso até amanhã, às 0 horas, na passagem do dia 8 para o dia 9, né? Porque hoje é 7, vai passar para o dia 8. Então, entre o dia 8 e 9, às 0 hora, até a 0 hora você ainda pode adquirir essa promoção. Então dá um alô aí para esse celular, é aqui da secretaria, e aí nós vamos mandar para vocês o link de investimento, você conversa com a Sônia e a Sônia vai falar para vocês se aqueles que querem fazer recorrência, se bem que recorrência não vai dar muito tempo, porque o curso ele tem uma parte híbrida, né, que é a aula teórica, que ela fica aberta 1 ano na plataforma. Então quem vir fazer o curso, não se preocupe, vai estudando, mas vem aqui praticar. E quem tiver interesse, então manda aí uma mensagem nesse WhatsApp que você está interessado em participar agora, dia 22 a 24/6, aqui em Goiuerê, no Paraná, na Clínica da Coluna. O nosso ambulatório aqui, pessoal, é o diferencial. Nós atendemos na última vez 88 pacientes. E para finalizar, a Tatiana aqui está perguntando, no CTA, eu vou aproveitar e falar, no CTA nós vamos fazer do dia 28 ao dia 30 de setembro. Lá o valor é um pouquinho mais elevado, lá é um curso que vai custar em R$5.000. Mas lá, como em São Paulo, o ambulatório vai ser um pouquinho mais pobre de pacientes, porque numa cidade pequena igual a nossa aqui é muito fácil, né? Nós temos um programa na rádio, as pessoas ouvem, a gente convida, vem aqui no ambulatório, e nós já fizemos 9 ambulatórios, né? Nós já atendemos uma média, pessoal, de mais de 800 pacientes aqui na clínica. E fizemos
Perdão, nós atendemos em torno de 700 pacientes, nós fizemos em torno de 900 procedimentos injetáveis. Graças a Deus não tivemos poucos efeitos adversos. Não vou falar nenhum porque sempre tem alguma coisinha para a gente resolver aqui. Mas coisas simples, né? Uma equimose, um inchaço, uma região que ficou dolorida. E os profissionais que fizeram esse curso, se vocês entrarem na página do curso, eu também posso deixar o link no WhatsApp, no Instagram. No Instagram vocês têm lá a lista dos profissionais que já fizeram esse curso. Passa uma mensagem para eles, eu tenho certeza que a grande maioria está muito satisfeita. Então, respondendo a Tatiana, no CTA do dia 28 ao dia 30, nós já temos o link de investimento e lá vai ser um curso fantástico. Como vai ter menos ambulatório lá de paciente, nós vamos treinar mais no cadáver fresco, né? Então, o objetivo é uma certa substituição. Nós vamos treinar mais no cadáver e fazer menos nas pessoas. Então, quem quiser participar lá em São Paulo está convidado. Dá uma olhadinha também, pede aqui para nós as datas. Nós vamos ter uma outra versão daí em agosto, aqui em Goiuerê, setembro em São Paulo e dezembro é o último curso do ano. Então, quem tiver a fim de fazer o curso, se programem e faça rapidamente. Em outubro também nós vamos ter uma turma aqui, eu não lembro de decorar a data, mas qualquer coisa me pergunte, eu mando para vocês a data. E tá no meu Instagram também, tem todas as datas. Beleza, pessoal? A Tatiana está falando que o curso é um divisor de águas. Muito obrigado, Tatiana. E de fato, ele eleva o profissional assim a um patamar fantástico, pessoal. O foco nosso hoje aqui não é falar sobre legislação, mas a técnica injetável está dentro do nosso código de ética, né? Atividade privativa do fisioterapeuta, utilizar métodos e técnicas com a finalidade de desenvolver, restaurar e conservar a capacidade física. Nós temos que olhar as proibições. E nós, fisioterapeutas, não somos proibidos de utilizar técnica injetável. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Não sei se eu respondi. Eu acho que é só essa pergunta que a Tatiana fez. Gostaria de agradecer a presença de vocês e a presença dos colegas que ainda vão entrar. E gostaria de desejar aí, para quem vem para o curso agora, no dia 22, uma boa viagem. E com certeza vocês vão voltar para casa melhores do que já são. Um abraço a todos e eu aguardo os alunos que vão vir aqui na minha cidade. Até lá, pessoal!